Incêndio é sinônimo de tragédia para o agricultor. Este é o título do meu artigo desta quarta-feira, dia 16 de setembro. E é isso que nós precisamos contar para a opinião pública do país. Que essa situação dramática, trágica, do Brasil estar dominado por incêndios em tudo quanto é canto, não tem nada a ver com o produtor rural brasileiro. O produtor sofre com os incêndios que estragam as suas fazendas, que queimam as suas lavouras, destrói as pastagens, queima a cerca e etc. Este é o recado para a opinião pública do Brasil. Um verão escaldante gerou condições de seca nunca vistas. A aridez ajudou a fazer dos incêndios os maiores já registrados. Essa descrição, que eu retirei de uma matéria publicada no Estadão, se refere à Califórnia, nos Estados Unidos. Incêndios nunca registrados. Poderia igualmente servir ao Pantanal brasileiro. Ambas as regiões ardem em chamas, como nós nunca tínhamos visto antes. Essa terrível situação do Pantanal pode, desgraçadamente, ser generalizada para todo o interior do Brasil. De São Paulo a Goiás, do Paraná ao Mato Grosso, de Minas Gerais à Bahia, a longa estiagem, a baixa umidade relativa do ar, misturadas ao elevado calor, deixaram a vegetação seca e muito inflamável. Pastagens e lavouras estão sendo destruídas juntamente com as APPs, aquelas áreas de preservação permanente nas beiradas de brejos e dos córregos. Todas estão sendo queimadas. Os produtores rurais se angustiam vendo as labaredas aproximarem-se de sua fazenda. Incêndios são sinônimos de tragédia para o agricultor. Mas de onde vem o fogo? Esse aqui é o ponto. A circunstância mais comum se relaciona com as rodovias. Nós sabemos disso. Pobres andarilhos, descuidados, bitucas de cigarro atiradas por motoristas, um fósforo proposital ali para dar uma limpadinha na beirada do mato, casos variados, sempre a partir das estradas, provocam fogaréus que lambem os campos. Noutras vezes, acontece um acidente, um sitiante vai varrer um lixo, fazer uma limpeza no seu terreno e a hora que ele bota fogo para queimar aqueles detritos, perde o controle, o fogo se espalha pela redondeza. Existem ainda, e nós sabemos disso, pendengas trabalhistas, cara que é demitido de uma fazenda e se julga injustiçado, rusgas políticas, intriga política nos municípios fazem com que pessoas raivosas, por retaliação, tocam fogo em canaviais ou botam fogo nas pastagens dos fazendeiros. Isto é horrível, mas acontece. Involuntários ou intencionais, criminosos ou inocentes, a grande maioria dos incêndios não tem sua origem relacionada com a produção agropecuária. É isto que precisa ficar claro. Sim, há pecuaristas que ainda deliberadamente queimam as pastagens durante o período seco, visando limpá-las da infestação de mato ou de pragas, como carrapatos e cigarrinhas nas pastagens. Esta prática tradicional tenta regenerar a gramínea na chegada das chuvas. Tudo bem, comum no passado, a moderna pecuária não mais aceita a queimada de pastagens, salvo como exceção. O problema não reside propriamente no fogo. Todos sabem que os índios são contumazes na prática da coivara, ou seja, a derrubada da mata seguida de queima para preparar o plantio. Bem manejado, controlado, o fogo não se torna prejudicial. Na Califórnia é isso, e isso que eu fiz questão de pesquisar um pouco, que eu já tinha estudado e contar aqui no meu artigo. Na Califórnia, a técnica do fogo controlado vem sendo proposta paradoxalmente no combate de incêndios florestais. É muito interessante e eu conheci essa ideia eu próprio ao visitar o parque de Yosemite, na Califórnia. As pesquisas mostram que a cada período de tempo entre 5 a 10 anos, quando queimado um talhão, reduz-se aquela quantidade de serrapilheira, galho, folha, que fica caída entre as árvores no chamado subbosque.
Ao rebaixar essa vegetação morta, elimina-se o combustível dos grandes incêndios. Então, você tira o combustível dos grandes incêndios, provocando deliberadamente pequenos incêndios no manejo florestal dos parques. Os pesquisadores se basearam no conhecimento ecológico das florestas originais. Na natureza, por milhares de anos, os incêndios, embora recorrentes, não impediram a formação desses ricos ecossistemas que abrigam sequoias e outras lindezas de Sierra Nevada e tantos outros locais das rochosas norte-americanas. O fogo ainda beneficia, em certos casos, por escarificar algumas sementes de algumas espécies, facilitando a germinação e, portanto, a recomposição florestal. O fogo ajuda a germinação de certas espécies florestais. Para quem quiser entender melhor esse assunto, eu cito no meu artigo um artigo de Valérie Trouet, que é professora de dendrologia e dendrocronologia da Universidade do Arizona. Valérie Trouet. Procura aí, leia o artigo dela, é sensacional. Os ecologistas acham que o fogo é antiecológico, mas não é. E, curiosamente, esta pressão da opinião pública não tem permitido com que os pesquisadores dos sistemas florestais manuseiem o fogo, fazendo esse contra-ataque, vamos dizer, tirando o combustível dos grandes incêndios com pequenos incêndios. Então, a pressão ecologista faz o quê? Acaba sendo causadora, parte do problema dos grandes incêndios que estão matando dezenas de pessoas, estão destruindo tudo da Califórnia. Por quê? Preserva a área, não pode fazer nada, vai juntando, aquela serrapilheira, vai cair no galho, vai formando uma relha seca. Quando vem o incêndio fica absurdamente incontrolável. Historicamente, milenarmente, o fogo ajudou a formar aqueles ecossistemas. É muito interessante. O estudo da ecologia não dispensa a compreensão de que o fogo é um elemento do mundo. O fogo, portanto, não é antiecológico. Isso é um mito, achar que o fogo é antiecológico. O que está errado é realizar queimadas fora de época, ou tornar as queimadas constantes, repetidas vezes, ou pior ainda, permitir o alastramento, gerando incêndios incontroláveis. É o que nós estamos vendo agora no Pantanal brasileiro. Rebanhos de gado, animais silvestres, onça-pintada, estão morrendo naquelas labaredas que não cessam. Só a chuva, se for abundante, vai apagar aquela barbaridade. A Polícia Federal, não sei se vocês sabem disso, está investigando uma acusação contra alguns fazendeiros na região de Corumbá, que teriam queimado suas pastagens em uma área mais ou menos de 25 mil hectares e não tomaram os cuidados devidos, não fizeram aceiros, não montaram as brigadas que são necessárias, obrigatórias, para você fazer uma queima controlada. Resultado, o fogo saltou, saiu do controle e está devastando o Pantanal. Mais de 1 milhão de hectares já foram queimados. Se for comprovado que esses fazendeiros fizeram isso, e a polícia está investigando por imagens de satélites lá atrás, né? Porque se o fogo apareceu na beira de uma estrada, a razão nós sabemos qual é. Se o fogo apareceu lá no meio das fazendas, vai ficar claro quem começou essa desgraça que está queimando todo o Pantanal. Se for comprovado, isto é crime. E esses criminosos não podem ser confundidos com pecuaristas nem com agricultores. Nem os bandidos que roubam toras da Amazônia, nem esses que queimam o Pantanal, não são verdadeiros produtores rurais. No máximo, eu diria, são gigolôs da terra. Eu termino dizendo de forma um pouco irritada. Gigolô da terra não é agricultor. É nós que somos agricultores, nós somos profissionais do agro, nós sabemos quem são os gigolôs da terra. Aqueles que utilizam as áreas como se fosse uma riqueza interminável. Erosão, cerca vagabunda, você vê essas pastagens cheias de cupim, não tem cuidado nenhum.
esses péssimos agricultores, que eu chamo de gigolos da terra, eles estão sujando o nosso nome. E a opinião pública está sendo levada a achar que nós, agricultores, somos culpados pelos incêndios do país. Que barbaridade! Como é que nós conseguimos contar para a opinião pública que nós não temos nada a ver com isso? Que nós somos prejudicados pelos incêndios, que os incêndios nos atormentam, que nós varamos noites fazendo acero, que nós nos queimamos protegendo os nossos campos, os nossos pastos, as nossas lavouras, que nós montamos brigadas, que a pessoa fica lá um dia inteiro, para saber se veio um fogo ou artificial, ou inocente, ou um fogo deliberado, ou criminoso, protegendo a nossa agricultura. Nós, produtores rurais, tememos os incêndios, odiamos os incêndios tanto quanto aqueles nossos amigos que moram nas cidades. Mas nós precisamos contar essa história. E nós não podemos compactuar com os gigolos da terra. Nós temos que pegar no pé. Nós temos que separar o joio do trigo. Os incêndios não são causados pelos agricultores que tocam uma agricultura tecnológica, produtiva e sustentável que está levando o Brasil a ser o maior produtor mundial de alimentos. Nós batemos no peito, nós somos responsáveis por isso. Nós não queremos o fogo, nós queremos água e nós queremos paz. Paz no campo e paz na opinião pública. Chega de mito contra a agricultura brasileira. Contra os mitos, os fatos.